Lefi Eswede Ayaulila Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã de bênção, nós temos um tema hoje. É a preparação para o inesperado. É o que nunca estamos preparados. Por que eu digo isso? Existem situações que temos que saber como lidar, como saber se adequar. E eu vou dar alguns exemplos antes de adentrar na mensagem. Eu queria fazer um referencial como um carro ele tem que ter um esterpe bom para a sua emergência e como ele precisa também de fazer manutenção, que é uma segurança. Como também você obter um seguro de vida ou em outro aspecto tem a sua finalidade também emergencial. Uma casa, ela tem que ter um quadro elétrico também, mas tem que ter disjuntores para cada setor. Porque quando houver um curto-circuito, aí nós usamos detalhadamente para saber como resolver. Eu estou explicando isso porque é como uma caderneta de poupança que nós temos. É o que nós fazemos. Tem uma finalidade, como eu disse, emergencial. Até mesmo uma construção tem que ter projetos de engenharia e não ser feita de qualquer maneira. Por que eu digo isso? É como a mensagem de Jesus que nos ensina sobre a casa feita na rocha e a casa feita na areia. E os impactos, vocês conhecem a passagem, se não conhecem, ela diz que o impacto da casa da areia houve grande transtorno, mas da casa da rocha ela permaneceu firme. Até se você for fazer uma prova para um certo concurso público, você tem que se preparar, tem que estar preparado. Também, como para dar conselho, você tem que saber entender, aprender para não ficar em dúvida nesta hora que precisam de você. Até o próprio Deus se preveniu. Se preveniu como assim, pastor? Contra a desobediência de Adão. Não que ele o fez com imperfeição. Nós que não nos preparamos como a manutenção para toda situação que nos poderá nos surpreender. E eu vou dar um exemplo de nossa saúde. Só procuramos médicos, hospitais quando estamos em estados críticos, né? E aí vamos procurar solução, mas devemos nos prevenir. É o tema da nossa prevenção e você vai ter como base, tá? Aqui o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, tem a epígrafe, diz que Jesus apacigua, ele acalma a tempestade. E diz que o versículo 35 em diante, ao 41, a palavra de Deus diz que naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para outra banda da margem. E eles deixaram a multidão e levaram consigo assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de ventos e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. E
houve grande bonança, tranquilidade, né? E disse aos seus: por que sois tão tímido? Aos seus discípulos: por que sois tão tímido e ainda não tendes fé? Não usa a autoridade do meu ensinamento, do aprendizado. Ou não se preveniram aprendendo para se adequar em momentos de dificuldade, usar a autoridade do poderio que ele exercia e ensinava e passou para os discípulos. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Bom, tem 2 pontos aqui cruciais porque ficaram com medo. Outros ficaram estarrecidos: quem é esse? Que foi a indagativa dessa situação que eles não souberam lidar, sendo eles pescadores acostumados com o mar, e eles próprios não tiveram a própria capacidade do seu gerenciamento, mas o desespero e o pânico desse medo atacou o seu psicológico. Eu posso citar outros exemplos de emergência, porque eu vou dizer: quando não sabemos o que fazer, devemos pelo menos aonde ir. Quando temos que tomar atitude, estamos em dúvida, temos que saber com quem pelo menos nos aconselhar. Então tem situações que eu falei antecipadamente, temos que nos preparar, porque sempre o inesperado, ele não avisa a hora, ele vem no seu momento em que nós estamos desassossegados, tranquilos, e é nessa hora que podem trazer situações que nós não temos o controle, nem o domínio, nem saber como gerenciar a situação. Mas eu vou dar um exemplo. A viúva, em sua emergência prioritária, é o que eu acabei de referir. Ela, no seu pânico do desespero, não sabia como resolver a situação, já tinha perdido o marido e agora iria perder os filhos, porque era o contrato daquela época, das dívidas. Quando não pagasse, os filhos seriam tomados por um período de tempo para pagar, e trabalhariam não como escravo, mas como servo daqueles a quem deveriam pagar o tributo que estavam devendo. Mas ela, sabiamente, não no pânico do desespero, mas no domínio do controle, ela foi ao profeta e teve a orientação, teve a condição para a solução emergencial que ela estava ali naquele momento do inesperado na vida dela. Eu posso dar outro exemplo bíblico, que é o filho pródigo, também no seu desespero da sua mocidade, e ele quis antecipadamente, sem maturidade de experiência da vida. A Bíblia diz que ele pediu ao pai parte da sua fazenda, da sua herança, e não se preveniu. Conforme eu falei, uma caderneta de poupança, uma reserva, ela sempre tem a finalidade para o inesperado, para a gente. Eu entendo quando Salomão diz: vai ter como a formiga, ó preguiçoso, que a formiga, ela no verão, ela prepara todo o alimento para no inverno ela ter suprimento e não ficar nessa condição de ser pega dentro dessa questão que eu estou falando, essa questão emergencial que é o tema dessa nossa mensagem, né? Nós não estamos preparados para o inesperado, mas a formiga dá exemplo de ensinamento.
Bom, para encerrarmos, eu não vou alongar muito com essa mensagem. A maior atitude de exemplos bíblicos, de ensinamento, vocês conhecem a passagem que está no livro de Mateus, que são 10 virgens, 5 prudentes, 5 negligentes, e tinha uma finalidade específica. Foi dada uma orientação, ainda que elas tivessem a sua lamparina azeite, mas não fizeram a preservação para o inesperado de ter reserva do azeite, como também aquelas 5 prudentes tiveram. E no pânico do desespero pediram para que dividissem, mas também na sabedoria. Elas não queriam ser pegas nesse inesperado. Elas disseram: vai e compra aquele que vende. E então tem situações que nós temos que estar preparado para o inesperado, se prevenir, porque elas foram e obtiveram a reserva para suas lamparinas, mas quando retornaram, o noivo já tinha adentrado na casa junto com as 5 virgens prudentes. Isso faz também o referencial da vinda de Cristo e da preparação para esse inesperado. Porque eu posso dizer o dia que ele vem nitidamente, eu sei a hora que ele vem. Você talvez vai ficar questionando: como é que tu sabe o dia e a hora que ele vem? Se ele disse que nem ele mesmo sabia, somente o Pai que está no céu. Mas ele me revelou e vai ficar aí. Você vai entender o porquê dessa mensagem. Ele diz que virá no dia e na hora que não pensamos. É o dia do inesperado e temos que estar preparados, nos preparar para essa futuridade de que ele virá. E que fique essa mensagem objetiva e expressiva, que tudo temos que fazer com cálculos, com sabedoria, que sempre situações emergenciais do inesperado vai surgir, e se não soubermos como agir, vamos ficar em pânico, em desespero, não vamos poder solucionar. Mas os que confiam no Senhor, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não vão temer. Os que confiam no Senhor sabem que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas não devemos ficar só nesse ponto de clamar ao Senhor, de buscar quando precisamos. Mas a relatividade de comunicação, de agradecimento direto é o que nós temos que fazer na nossa oração diária. Agradecendo por mais um dia de vida, por toda a situação. E ele não deixou ninguém descoberto sob o inesperado. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas o reforço ele diz: e tereis bom ânimo, tenha bom ânimo. O bom ânimo é buscar essa comunicação direta com ele, esse fortalecimento, desse doutrinamento do Espírito Santo doutrinando o nosso, para termos essa situação que é os frutos do Espírito, o discernimento do Espírito, é a gente ter essa condição para certas situações. Eu sempre exemplifico o ensinamento de Jesus de não sermos precipitados, ser tardio no falar, rápido no pensar, ser simples como pomba, prudente como a serpente. A prudência é para essa questão do inesperado. Mas que fique essa mensagem objetiva e orientadora para você quando tiver que fazer, que tomar decisão. Venha ser prudente para não andar na negligência e depois não saber como gerenciar o pânico do desespero. Mas eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz. Deus os abençoe.